Oi, pessoal. Vou começar aí a aula de hoje. Já temos aí 7 alunos. Acho que vai entrar mais gente ainda. Já coloquei para gravar, certo? Só entrar aqui antes no sistema para ver como é que está a questão dos alunos. Aqui o reajuste acabou. Então, deixa eu ver se tem mais gente inscrita na disciplina. E se aqueles que estavam com problema de processamento, se já resolveu, né? Estamos aqui aguardando processamento ainda. 1, 2, 3. E parece que apareceu mais gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alunos ainda aguardando processamento ainda. Né? Então vamos ver o que aconteceu. Espera aí, ver se entra mais alguém pra gente. Já estão vendo aí a tela, né? Com essa sessão aí com o capítulo 3, juros. Já. Na semana passada, nós vimos uma pequena revisãozinha assim, do básico, né? Só de alguns temas que vez ou outra vai precisar aparecer aqui, assim, naturalmente elas vão aparecer aqui pra gente. Ah, só um minutinho. Hum, daqui a pouco eu faço a frequência aqui só para eu ver como é que tá a questão da matrícula de vocês, né? Se tiver problema pendente, alguns estão com problema pendente, outros não, a gente continua. Então deixa eu relembrar aqui rapidinho, só para alguns alunos talvez estejam começando hoje, porque teve o período do reajuste. Já notei aqui que tem algumas pessoas que adicionaram a disciplina, que não estavam, né, na disciplina até semana passada, nas duas primeiras aulas, mas que o nome está aparecendo aqui. Então a gente viu a primeira sessão, que é essa daqui, onde fiz uma básica passeio rápido aqui sobre algumas coisas bem elementares, assim, como razões, proporções. A gente viu aqui os tipos de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, a regra de 3, certo? De dois tipos de regra de 3 simples e regra de 3 composta, né? A resolução de alguns exemplos que a gente fez aí via tabela e potência de base 10, trabalhando a potência de base 10 para que facilite algumas operações, como produtos, né? Vai aparecer bastante aqui, já que a matemática financeira aparece muito isso. Aí as progressões aritméticas, né, que basicamente a gente só viu o que era a definição de uma progressão aritmética. Vimos também a definição do termo geral, né, da progressão aritmética. E que com isso aqui você pode definir a soma dos termos, né, de uma progressão aritmética, certo? E isso é o suficiente para a gente, por enquanto, né? O que a gente precisa saber em relação a isso. Mesma coisa a gente fez com a progressão geométrica, né? Com alguns exemplos, né? Expressão geral para progressão geométrica, certo? Vimos também o similar para soma de termos de uma PG, né? Então, você tem uma fórmula que você encontra os N primeiros termos de uma PG que você quer somar, certo? Você joga aqui nessas expressões e a gente terminou com essa parte aqui, com esse exemplo que foi uma representação da dízima 0,3333 com uma fração utilizando justamente essa fórmula da soma dos termos de uma PG, onde você tem o A1 é o primeiro termo e o Q é a razão, certo? Então assim, a gente encerrou com isso daí. Eu coloquei esse material lá no Google Sala de Aula, referente às duas aulas da semana passada. Eu vou fazer assim com vocês.
eu vou estar colocando sempre no final da semana o que eu usei nas aulas de segunda e terça. Como eu falei, esse material eu estou fazendo no mesmo tempo das aulas. Então, por exemplo, eu não tenho material já feito aqui das duas aulas de segunda e quarta já prontos. Então, eu vou fazendo aquela de hoje, faço a de quarta, aí quinta ou sexta eu ponho lá. Aí vocês podem rever a aula e podem também olhar esse material lá, tá certo? Aí, quando eu tiver com ele adiantado, né, que eu já tenha das aulas que estejam por vir, aí eu ponho também, você já consegue, certo? Lembrando que esse material eu tiro ele de várias partes, tanto daquele livro que eu apresentei como sendo o texto base, quanto aqueles outros dois que eu mostrei que eu tinha aqui, que são referências que eu posso usar, o material até da internet também, né? Alguns sites que eu pus, por exemplo, lá embaixo na bibliografia, nas referências que eu ainda estou montando aqui, mas que eu vou citar, né? Porque muito do que está aí não é originário de um livro só, de um local só, certo? Então é isso. Já temos aqui pelo menos 11 alunos. Vamos falar do conteúdo de hoje propriamente dito, certo? Vamos lá. Bem, então, como vocês estão vendo aí na tela, né, juros. Então, a gente propriamente começando de matemática financeira, vocês sabem que o que a gente vai falar aqui, né, começa basicamente daqui, juros, e vamos falar sobre porcentagem, né, definição, que é uma coisa que a gente falou na aula passada, né, é uma medida de razão com base 10, com base 100. Né, você está dizendo base aqui no sentido de denominador, por exemplo. Você está querendo expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores. Você tem um A e um B, e você quer expressar isso como uma razão. A questão é que, no caso da porcentagem, como o nome mesmo diz, aqui é por 100. Você está fazendo uma razão de um número A comparado a 100. Então, aqui são exemplos, né, de 100, 70 sobre 100, 50 sobre 100 e 1 sobre 100. E a gente vai ler como sendo 70%, 5% e 1%, certo? Você vai ler assim, mas tem uma representação que todo mundo conhece, que é a simbologia do porcentagem, que é utilizando esse símbolozinho aqui. Isso aqui. Então, esse 70 sobre 100, ele vai representar os 70%, os 5%, que é o 5 sobre 100, e 1%, 1 sobre 100. Então é isso. A razão uma razão onde o denominador é 100. Então é isso. A primeira pergunta, bem básica e óbvia, assim, que tem que ser perguntada é assim, como se calcula as porcentagens? Por exemplo, posso perguntar para um de vocês, como é que você faz para calcular 40% de 18? Isso aqui é algo essencial para nós em tudo na vida, né? Eu Todo dia, multiplico 40 por 18 e divido 100. pronto, você já respondeu. Você pode fazer 40 vezes 18 por 100. Aí existe basicamente duas formas de você fazer isso. Você calcular uma porcentagem dessa. Claro, se você é aquela pessoa que faz a coisa do jeitinho lá que você aprendeu no capítulo anterior, usando uma regra de 3, você pode fazer a regra de 3, que obviamente vai levar na mesma conta que você falou aí. Mas como seria essa regra de 3? Que aqui vem na mente da gente, é assim. Ó. Nós temos que lembrar que o 100% ele equivale a uma unidade toda. Ou seja, se você está falando de 100% de algo, esse 100% é o todo, certo? Está 100% de algo, você tem lá o todo. Então, qualquer fração que você pegar abaixo de 100, ele está menos do que o todo. E se qualquer fração que passe de 100, ele está mais do que o todo, certo? Então, no caso de 40% de 18, então, nós sabemos, né, que 40% é menos da metade. E a metade é 50, já que 100% dividido por 2 dá 50, 100, né, por 2. Nesse caso aqui, se você faz, ora, eu sei que eu tenho R$ 18, ou 18, não falei nem que é reais, é 18, que é uma quantidade, representa o meu todo, que é 100%. Então, quanto seria 40% dele? Você já sabe que isso é menos da metade. Então, esse 40% tem que ser um número menor do que 9. Aí, assim, é uma coisa curiosa, assim, para as pessoas que talvez não tenham nenhuma noção do que seja
quantidade, eu não saiba calcular uma porcentagem. Se a pessoa não tem noção nenhuma e disser, não, 40% de 18, se a pessoa jogar lá um 5, um 5, é 12, é 11, se a pessoa está chutando ali valores. Então a pessoa tem que ter ali um parâmetro para saber o que é 50%, ele tem que entender pelo menos que 50% é metade de 100%, que 25% é um quarto, ou seja, porque são quantidades padronizadas que são fáceis de você calcular, então elas são simples, porque, por exemplo, se você pega 50%, que é a metade, todo mundo sabe que é a metade de uma coisa. Se você pega a metade da metade, então é um quarto daquela coisa. Então esses valores são simples. 10% também é 1/10 daquele valor, você dividir aquele valor em 10. Então 40% é de se esperar que a pessoa saiba que 40% vai ser ali menos do que a metade, que seria 9. Então, assim, se o cara for usar a regra de 3, como a gente viu lá na regra de 3, isso aqui é uma questão de proporção. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui 18 vale 100 e x vale 40, que é proporcional isso aqui, né? Porque aqui você tem menos, ou seja, você está diminuindo aqui e vai estar diminuindo aqui. Então, é só fazer extremos e meios. Então, 100 vezes x aqui, que dá 100x, e 18 vezes 40 aqui, certo? Então você faz a conta, o 18 vezes 40 você pode fazer do jeito que você achar melhor, né? Se você gosta de fazer conta de cabeça, você pode pegar o 18 vezes 4, né? Ou então você pode fazer 18 vezes 10 e multiplicar por 4, não importa, com a sua facilidade em fazer a conta, tá? 40 vezes 10 mais 40 vezes Exatamente. Que é aquela coisa que eu fiz, né? Na aula passada. Você pode fazer isso, associar o 18, 10 mais 8, porque 4 vezes 8 todo mundo sabe que é 32. Então, 4 vezes 10 dá 400, né? 40 vezes 10 é 400. 8 vezes 4 a gente sabe que é 32, tem um zero, então dá 320. 300 com 400 é 700, com 20, 720. Então você faz a conta se precisar de calculadora. Mas aqui a gente está livre para usar a calculadora. Eu sempre, por exemplo, para me socorrer, eu deixo um aqui perto de mim, né? Se eu não souber fazer, eu vou recorrer à calculadora. Aí, no caso aqui, você vai fazer o 720 dividido por 100, que é 7,2, e é como a gente esperava, né? Então, se 50% é 9, né? Então, 40% tem que dar menos, 7,2. Mas essas contas, no geral, a gente às vezes não sabe fazer de cabeça, né? Mas tem que ter uma noção, né? Por exemplo, suponha que isso aí fosse numa loja, né? Se fosse é, chegar lá, comprar uma coisa que é R$ 18, mas tinha um desconto de. Que eu ainda não falei de desconto, nós vamos falar ainda num capítulo só de desconto, mas esse capítulo aqui não trata de juros. Mas tem a ver, né? Aí o vendedor dissesse, não, tem um desconto aqui de 40%. Então você vai, acredita no que ele falou, vai lá, paga na conta, e no final, se você se depara que o que você pagou a menos não foi 7,20, suponho que você pagou 5 alguma coisa. 5, o desconto foi 5 alguma coisa lá, 5,4. Então o desconto foi menor do que 40%. Mas as pessoas na vida prática, na vida cotidiana, precisa ter essa noção, né? Porque é importante. Ou seja, aqui está o clássico disciplina que você precisa utilizar na sua vida. Vamos dizer assim. Sempre. vendedor ambulante só assim, viu? Os gaiatos tem desse tanto de desconto aí, quando vai ver, não tem nada. Deu 40% de desconto. Aí quando vai dar o desconto, ele vai lá, descontou R$ 3, 4. Aí É, você 10 vezes. Você vai fizer, rapaz, isso aí tá longe de 40%. Talvez tenha uns 20%, sim. Na verdade, para um exemplo, 40% ou 35%, você, um exemplo, para contar no dia a dia, né, você pega os aproximados, né? Qual o mais fácil de fazer é 50%, 25%, né? Dá para fazer, assim, É, dependendo, dá para fazer de cabeça, né? Aí você pega exatamente. aquele. Aí, assim, aí a primeira coisa que você tem que saber é essas noções de aproximação. Se o cara sabe 50%, se ele sabe o que é 10%, se ele sabe o que é 25%, dá para ele fazer a associação, porque aí no 40% ele podia pensar como se ele sabe, se ele soubesse calcular os 10%, né? Então os 10% ele saberia e faria a conta, né? Em cima dos 10%, né? Ele faria 4 vezes, não é isso? Então, assim, mas tem que ter essa noção. E a outra forma de fazer, que é como você já tinha dito, já, acho que foi o Reginaldo que falou, né? Que ele multiplicava. Então, você está querendo fazer os 40% de 18,
você faz logo o produto. 40 sobre 100 vezes 18, certo? 40 sobre 100. E aqui eu já faço uma observação, né? Como tem esses zeros que sempre vai aparecer, simplificações, você pode partir logo para a simplificação. Né? Para que você poderia cancelar isso com esse, né? Multiplicar o 4 vezes 18 e dividir por 10, porque daria fácil de ele resolver aqui, né? Que daria 4 vezes 18, daria 72 por 72, 10, né? e por 10, que a gente já viu na seção anterior, divisão por 10, era só puxar uma casa da vírgula. Então, é outra forma fácil de fazer, certo? Aí, Tem outra forma, né? Eu sempre pego a calculadora e multiplico só por 0,4. Pronto. é a mesma coisa, exatamente. Essa forma que você falou é, por exemplo, porque quando a gente põe o 40 sobre 100, que é o que eu estou falando, da porcentagem, isso é o 0,4, certo? Se você dividir. Então, é a mesma coisa, você pega o 0,4 e multiplicar por 18. Quando eu coloquei aqui 40 sobre 100 vezes 18, é apenas para dizer que a forma de você calcular aqui não precisa usar a regra de 3. Certo? A regra de 3, na verdade, ela vai te levar a um... Você vai fazer mais lentamente, né? Porque nesse caso aqui, óbvio que na vida, na hora ali na prática, você não vai montar uma equação, você não vai montar isso aqui, tá? Você só tem que saber que, no final das contas, é multiplicar o valor que você está se referindo, a porcentagem, vezes o todo dividido por 100. Então, 40% de 18, você tem que lembrar, é o 40 vezes 18 dividido por 100. Então, na prática, você faz isso, bem rápido. Mas o que eu quero dizer é que por detrás disso, que é isso? Nada mais do que a utilização de uma regra de 3. É isso que foi feito, certo? E aqui é a multiplicação direta. Como eu mesmo falei, você pode fazer como sendo fração, né? 40 sobre 100 vezes 18, que é o que está aqui, simplifica e tal, mas o 40 sobre 100 é 0,4, que é o que eu vou comentar já já, essa questão aqui, né? Porque, veja só, quando você está com o 100%, a gente já sabe, que eu comentei aqui, que isso equivale ao todo. Então, a partir daqui, até o 0%, né? Vamos dizer assim, né? 0, você vai ter valores que vão oscilar entre 0 e 1. Então, aqui é a taxa percentual, certo? Com porcentagem. E aqui é unitária, ou seja, por exemplo, se eu disser que tem 25%, isso aqui se enquadra em qual número aqui entre 0 e 1? A gente sabe que isso equivale a 25 sobre 100, que simplificando por 25, equivale a 1 quarto, que equivale a 0,25, que é a mesma coisa do 25 sobre 100, se você dividir direto, né? Porque é a divisão por potência de base 10, no caso 10 ao quadrado. É duas casas decimais para cá. Então 0,25, certo? Então assim, é tranquilo. Então a forma de fazer todo mundo já sabe. Multiplica o número, né, que você está querendo fazer na forma de fração, 4 sobre 100 vezes o valor. 4 sobre 100 você pode deixar no 0,4, ou pode fazer o produto mesmo, 40 sobre 100 vezes 18, e multiplica do jeito que você achar melhor, certo? Aí para ilustrar um exemplo também interessante, quando é maior, né? Porque em geral você está falando aqui de 120% de 200. No caso aqui, já é o exemplo onde a porcentagem é maior do que o todo, certo? Ou seja, esse percentual aqui é maior. Então, nesse caso, você obviamente vai obter um número maior do que o todo, claro. Então, você pode associar aqui. Então, mesma coisa. O 120 sobre 100, que se você dividir, né? Você pode dividir esse 10 cancela esse, o 12 dividido por 10 dá 1,2. Então é a mesma coisa de multiplicar o 200 por 1,2. Você pode associar de outras formas também. No caso aqui eu posso cancelar esse 12 com esses dois zeros, 2 vezes 120, dá 240. Também você pode pensar de outras formas, se você quiser apenas fazer associações. O 120 é os 100 mais os 20%, certo? Aí o 20% do 200 é fácil, porque o 10% você sabe calcular, é 20. Então 20% é o dobro, é 40. E o 100% não já é o 200? Então 120 é o 200 mais 40, porque ele é o todo, certo? Que é o 200, mais a quinta parte. É isso? Então 240. Então faz o produto, as simplificações, faz todos esses processos.
E também quando o número for muito pequeno, por exemplo, nesse caso aqui, é um número menor do que 1. Certo? No geral, você põe ali 10%, 15%, 20%, mas às vezes você vai tratar exemplos onde o percentual é um número que você está utilizando abaixo de 1. Então, nesse caso aí, 0,45%. Aí, para não fazer nenhuma confusão, lembrar que o 0,45 ainda vai dividir por 100, então esse número vai ficar menor ainda. É isso? Você vai ficar assim, ó, 0,45 sobre 100 vezes 16. Aí aqui você pode fazer o produto na ordem que você quiser. Por exemplo, você pode colocar 0,45 sobre 1 sobre 100. Aí o 0,45 todo mundo sabe que é 45 sobre 100. Se você multiplicar todo mundo dá 720 sobre 10.000, que se você simplificar dá 0,072. Então você tem que fazer do jeito que você achar melhor. Se eu fizer o 0,45 logo sobre 100, eu já sei que vou deslocar duas casas na vírgula. Então, uma, duas. Vai ficar 0, uma, duas, dois zeros e 45. Eu já poderia pegar esse número aqui e multiplicar pelo 16 e obter o resultado. Certo? Tranquilo, né? Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na turma, né? Tá chegando mais gente, se tá ficando mais alunos, menos alunos. Certo. Beleza, eu faço já aqui a frequência e o registro. E vamos fazer agora o seguinte. Se você tiver um valor, X% de um valor, e o Y% desse valor, se você trocar as ordens, vamos dizer assim, está querendo calcular uma porcentagem X% de de um determinado número, ou então o Y% desse número, você está invertendo ali. O que vai acontecer? Isso aqui é apenas uma observação importante para que você possa perceber que algumas porcentagens equivalem a outras de forma bem simples. Quanto é 25% de 8, por exemplo? Alguém me responda aí rapidamente, de cabeça. 25% de 8. Não faça a conta, não. 2. É, dois. Porque você respondeu isso? Porque você sabe que 25% equivale a um quarto. Uhum. Então, se você dividir o 8 por 4, dá 4 pedaços de 2. Né? 4 vezes 2, 8. Então, 25% de 8 é 2. Se eu tivesse feito a pergunta 8% de 25, você já responderia de cabeça assim tão rápido? Deixa eu ver. Eu dois. Eu ainda tenho dois. Espera aí. 8%. Tá fazendo a conta, hein? Não, não. 1,5. Eu faria na hora que eu não sabia, não. Boa noite, O pessoal. contrário eu não saberia, não. 1,5? Hum. Passa aí agora na calculadora, no papel. Dá 2. Eu Dá sabia, dois. eu não sabia, eu não erro assim, não. Essa é a pegadinha, né? Então, assim, na verdade é só para você alertar que é a mesma coisa. Mas por que que é a mesma coisa? Acho que só muda a ordem, né? De tipo 25 sobre 100 vezes 8, né? Aí. Pronto, exatamente. Exatamente. Mas esse exemplo aqui é legal porque é o seguinte: se você perguntar 25% de um valor, para algumas pessoas assim, que têm um raciocínio razoavelmente matemático, razoavelmente rápido, que nem você aí que respondeu, você já associou o 25% como sendo um quarto. Então, se o número que você estiver dando dividir por 4
Claro, se ele for inteiro, melhor ainda. Mas dividir por 4 é razoavelmente fácil, né? Você divide por 2 e pega metade dessa parte. Então, você consegue fazer. Então, um quarto de algo é algo que está fácil, assim, a mentalidade das pessoas, assim, na hora de associar esse valor. Você já pergunta 8% de 25, ela se torna mais difícil você imaginar assim, porque se fosse 10% era fácil, 10% seria dividir 25 por 10, que daria 2,5. Se fosse 50% era mais fácil, mas eu peguei 8%. Então, aparentemente, você poderia pensar, rapaz, tem que fazer aqui a conta. Peraí, deixa eu ver. Só que se você sabe uma, você sabe a outra nesse caso. Por quê? Como você mesmo observou, são equivalentes, porque no final das contas, não é um produto que você faz, então você só está usando a associatividade aí, da a comutatividade, na verdade, né? Comutatividade, porque A vezes B é B vezes A. Porque você está aqui com 25% do 8, então 25 sobre 100 vezes 8, certo? E 8% de 25, que é a mesma coisa, é 8 sobre 100 vezes 25. Mas não posso colocar esses números em qualquer ordem, então pode ser 25 vezes 1 sobre 100 vezes 8. Ou 8 vezes 1 sobre 100 sobre 25. Ou seja, as parcelas não são as mesmas, né? 25, 1 sobre 100 e 8. Então é óbvio que o produto vai dar o mesmo, se as parcelas são as mesmas. Então as parcelas do produto são as mesmas, vai levar o mesmo resultado. Então você sempre agora fica atento a isso. Se alguém perguntar para você quanto é uma porcentagem dessa, que de repente você não sabe assim decorado de cabeça, mas o outro se inverter você sabe, então você percebe que é a mesma coisa. Claro que em alguns exemplos, tanto uma ordem quanto a outra vai dar trabalho. Se eu perguntar aqui quanto é 13,5% de 71, aí de repente, eu não sei decorar, não dá para fazer assim tão rápido. Mas você sabe que vai ser equivalente a outra. Pode não ajudar, mas em casos como esse aqui ajuda, certo? Evidentemente é mais útil em casos como esse. Mas que você saiba agora que dá no mesmo. Ou seja, é para dar o mesmo valor pela propriedade aqui da comutatividade do produto. Tá tranquilo? Sim, tranquilo. Inclusive, tem algumas bancas de questões que eles colocam assim, né? Calcule tipo 25% de 50%, só um exemplo, não tem? Ele dá um valor, aí pede para calcular porcentagem em cima de porcentagem. Aí só usar aquela regra de divisão, né? De fração. Sim, exato. Exatamente. A gente vai ver alguns exercícios, a gente vai treinar alguns exercícios desse tipo aí, tá? Certo. Sim. Bem, vamos lá. Vamos falar agora de juros, taxa de juros, né? Bem, vamos aqui identificar os elementos principais que vão aparecer aqui ao longo da disciplina. A gente vai estar falando aqui de juros a toda hora, de taxa de juros. Mas o que seria isso? O juro, você vai encontrar a palavra juro no sentido que ele diz que é um ganho, né? É um valor conquistado em cima de um valor fixado lá, o que a gente chama de capital. Então, essa é a operação fundamental da matemática, é você emprestar, ou seja, você pega um dinheiro na matemática financeira e receber algo em troca, certo? Você está se dispondo de um valor que você tem para receber uma quantidade adicional no futuro, certo? Então, alguém dispõe de um capital, que a gente vai usar sempre a letra C, então, C aqui é capital, ele vai emprestar a outra pessoa ou a uma entidade, né? No caso, às vezes, ao banco, alguma empresa, alguma coisa assim, e ele vai receber no futuro um valor adicional, que a gente chama de juros, né? Ele é o preço pago pelo uso desse capital, certo? Num certo período de tempo. O tempo vai ser importantíssimo aqui no caso, porque evidentemente, quanto maior o tempo, né, menos você vai ficar sem o seu valor que você emprestou. Então, consequentemente, você quer receber mais lá na frente, né? Isso aí é uma coisa essencial dentro da matemática financeira. Então, o juro, ele representa o valor da remuneração de um investimento ou um valor pago pelo empréstimo de capital. Normalmente, o juros, né, a gente vai falar juros, né, daqui a pouco, ele jura na definição aqui do que seria esse valor que você recebe. Aí a taxa de juros é aplicada a depender do tipo de operação que você está falando.
Então, ele é utilizado em unidades monetárias. Você utiliza aqui, por exemplo, em reais, em dólares, ou qualquer outra moeda aí que você considere, certo? Então, a taxa de juro, que eu vou definir aqui, ela é o coeficiente que determina o valor do juro. Ou seja, a taxa dos juros, ela é a remuneração, ou seja, é o coeficiente que vai indicar quanto é que aquela capital vai rentabilizar em um determinado período, certo? Normalmente essa taxa de juros ela é indicada por períodos da seguinte forma: ou é ao ano, por exemplo, quando você pega um certo empréstimo, alguma coisa assim, ele vai dizer juro de tantos por cento ao ano, ou ao semestre, né, ao quadrimestre, ao trimestre ou ao mês. AM. Normalmente as siglas são essas: ao ano, AS, A ao ano, AS ao semestre, AQ ao quadrimestre, AT ao trimestre e AM ao mês. Aí tem duas coisas interessantes aqui de destacar, que ela pode ser apresentada em taxa percentual ou em taxa unitária. A taxa percentual é quando a gente põe assim, com esse símbolo, né? Por cento, ou seja, 1,7%, 6%, 19%. Então é a taxa percentual, ou seja, que é por 100, de porcentagem. Ou então na taxa unitária, que quando você já divide por 100, 1,7%. Então você vai pegar o 1,7 e dividir por 100. Então taxa unitária é 0,017. 6%, que é 0,06. Então, normalmente a taxa de juros você indica nessas duas notações, certo? Ou na percentual ou na unitária. A percentual, como eu falei, né, é referente a esses porcentos, né? 1,7% e tal, tal, tal. É o valor para cada centésima parte, ou seja, é o valor que você paga a cada centésima parte. A taxa unitária está centrada na unidade, ou seja, o 100% representa uma unidade. Se você divide por 100, vai mostrar aí a taxa que você está considerando, tá certo? Ela tem aqui alguns conceitos que são importantes, que são fundamentais, né, para o problema matemática financeira. Vamos falar aqui uma coisa chamada de capitalização dos juros. Seria isso. A capitalização dos juros, eles vão servir para a gente para fazer o seguinte: eles vão demonstrar como é que esses juros são calculados, né? Assim, como é que são formados e como é que eles são incorporados ao valor principal, que é o capital, né? Capital C, que a gente utilizou lá em cima, que às vezes é chamado de valor principal ou só principal. Vamos encontrar essas notações, certo? Então, o juro vai ser incorporado a ele. Então, a gente vai considerar dois tipos de capitalização. É o simples, certo? Capitalização simples, que ele é chamado de linear, e o composto, que ele também é chamado de exponencial, certo? Aí, no capitalização simples, o comportamento dela é de uma progressão aritmética, certo? Ou seja, crescendo os juros de forma linear. Os juros vão crescer de forma linear com o tempo. Então, se é de forma linear, e é como uma progressão aritmética, então você vai esperar o quê? Que a razão vai ser adicionada aos termos, ou seja, você pegar dois termos quaisquer e subtrair, vai dar sempre a mesma razão, certo? Então, o que, é que você vai fazer? Esses juros eles vão incidir somente no valor principal. Tipo assim, você vai começar com um certo valor, aí com um determinado período, ele vai calcular a porcentagem daquele valor lá. Aí, com outro determinado período, ele não calcula mais em cima do valor com os juros. Ele vai sempre incidir no mesmo valor, o valor que você começou lá na frente. Então, lá anteriormente, certo? Então, veja só. Põe aqui esse exemplo. Um empréstimo de R$ 1.000. Considera um empréstimo de R$ 1.000 por um prazo de 5 anos, certo? E você vai pagar juros simples a uma razão, ou seja, uma taxa de 10% ao ano. Como seria isso? Vamos lá. Então, no início do primeiro ano, você acabou de pegar o dinheiro, então você não tem nenhum saldo aqui, né? Porque você vai considerar o seguinte: no final do ano, né, no seu saldo devedor, quando completar um ano,
vai começar o seguinte ano, né? O fim do primeiro ano. Né? No primeiro ano não tem nada, só os 100 que você pegou, os 1000 que você pegou. Não vai gerar nada em cima dele. Mas quando chegar no fim desse primeiro ano, vai render os 10%. Então, 0,10 vezes 1000, que é 100. Então, o saldo devedor no fim do primeiro ano é 1.100. Então, esses juros aqui foi de quanto? De 100. Vamos para o segundo ano. Aí começa o segundo ano, você está lá com seus 1.100. Só que quando completar o ano, lá no final, vai render, vai gerar mais 10% dos 1000. Porque nesse capitalização simples, você só calcula os juros em cima do valor inicial. Ou seja, os 1000 aqui que você começou. Então, ele vai pegar o 0,10, que é os 10%, vezes 1000 dá 100. Então, você vai ter os 1000 lá, mais 1.200, certo? Porque assim, você tinha os 1.100, né, do ano anterior, e agora você ficou devendo mais 100 no final do segundo, 1.200. Mas desse primeiro ano para o segundo, o juros só aumentou mais 100, ou seja, cada ano só está aumentando 100. E assim vai. No terceiro ano você vai começar com os 1.200, lá no final vai ter que calcular mais 10%, que é 100, ou seja, você vai terminar esse ano devendo 1.300. Então quer dizer que aumentou mais 100. No quarto ano, mesma coisa. Você vai começar com 1.300, no final vai estar devendo mais 100, então vai estar devendo 1.400. Então ele aumentou quanto? Mais 100. No quinto ano, você começa com 1.400, mas no final do quinto ano, que completa o final do prazo, foi mais 10%, que foi mais 100, e somado ao anterior dá 1.500. Então dá 100 em todos os anos. Então perceba que se você colocar isso em uma... colocar isso como se fosse uma sequência, isso nada mais é do que uma PA, né, de razão 100. Você tinha 1000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500. Então, sua razão aqui é 100, ou seja, seus juros, ele incidiu 100 reais, que é 10% de 1000, em cada ano, somente em cima do valor inicial. Ou seja, esses juros, eles incidiram exclusivamente só sobre os 1000. Então, tem os mesmos valores, ou seja, todos os anos, o apurado, né, como se diz, os juros apurado, que a gente diz, é os juros obtidos, né? Então, só foi de 100 reais a cada ano. Então, quer dizer que ela é linear, ou seja, cresce 100 reais por ano. Então, os juros no final dos 5 anos é de 500, ou seja, no começo você pegou 1.000 reais, mas no final você vai ter que pagar os 1.500. Esse é o tipo de capitalização simples. Ou seja, ele usa um juros aí que é calculado apenas em cima do valor inicial. Certo? Só que esse exemplo é um exemplo da progressão. A gente mete em razão 100, já comentei. Vamos ver agora outro tipo de capitalização, que é o capitalização composta. A capitalização composta, ela vai incorporar o capital, não somente os juros do período, mas também os juros sobre os juros acumulados, ou seja, até o momento anterior que não forem pagos. Então significa o seguinte, que quando você fizer no segundo ano, ele já calcula em cima do valor inicial e o que rendeu no primeiro ano. Quando você calcular no terceiro ano, ele vai calcular o valor inicial lá e mais o que rendeu no ano 1 e no ano 2. Então, quando falar no quarto ano, ele vai calcular o inicial mais o que rendeu no ano 1, 2 e 3. E assim vai. Então, veja só o mesmo exemplo. Vamos pensar aqui. Você pegou os mesmos 1000 lá no começo do ano, certo? Aí você pegou no fim do primeiro ano, calcula os 10%, 0,10 vezes 100. Então, você vai estar devendo 100 a mais. Você está devendo 1.100. No segundo ano, você já está lá com seus 1.100 e no finalzinho vai ter que calcular 10%. Aqui onde está. Esses 10% no capitalização simples, você calculava sempre só em cima dos 1000. Aqui não. Você vai calcular os 10% em cima do valor devedor do último ano. Ou seja, se o seu valor devedor era 1.100, então é 10% em cima de 1.100, que dá 110. Pronto. Então vai pegar o anterior, 1.100, somar 110. 1.210. Beleza.
Para o terceiro ano, você está com 1.210. No final, você tem que calcular os 10% em cima dele. Então, 0,10 vezes 12, 10, dá 121. Você vai pegar o que você devia antes, que é 1.210, soma com 121, dá 1.331. Pega depois no quarto ano, 1.331, mesma coisa, 10%, dá 133 a mais e 10 centavos. Soma dá 1.464 e 10 centavos. E no final, você vai pegar esse valor aí, calcula 10% dele, dá 146,41, somou com esse, dá 1.610,51. Perceba que nesse regime, você ia pagar mais juros, ó, porque aqui você está pagando o final 1.500, né? Nesse outro aqui, você está pagando 1.610,51. Então, você pagou 110,51 a mais. O que é que esse gráfico? Apenas para que representa esse exemplo. Ó. Na capitalização linear simples, o gráfico é linear, tá? Aqui essa reta, certo? Porque ao longo do tempo, os valores foram de crescimento linear, porque no primeiro ano você pegou 1.000, no segundo devia 1.100, no terceiro 1.200, 1.400, 500, foi assim, certo? Já no outro não, o outro vai aumentando. Então o gráfico dela é mais condizente com a função exponencial. A capitalização composta, ela vai ter uma curva que vai ser mais ou menos no estilo da exponencial aqui, e ela está acima da capitalização simples. Então aqui tem um gráfico por cima. Obviamente esse exemplo aqui eu fiz só 5 anos, né? Assim, se você fizer essa conta com 30 anos, né, você vai perceber que vai ficando cada vez maior, porque é uma coisa que nós vamos ver mais à frente. Em se tratando dessa capitalização composta, né, quando a gente for ver as regras de juros simples e compostos, você vai ver que a ação do tempo vai ser fundamental aqui para determinar os valores. E quanto maior o tempo, maior, porque você já sabe, né? A função exponencial, se você pensar em termos de função, esse x tende ao infinito, isso aqui vai para o infinito também, certo? E vai rapidamente. Então, ela vai crescer mais rapidamente, exponencial. Beleza. Então, assim, esse regime de capitalização, como o nome diz aí, né? Ele é um processo em que os juros são formados e ele incorpora e incorporados ao principal. Então, o que seria o regime de capitalização? Ou seja, é a forma de capitalizar, vamos dizer assim, um certo valor, que a gente chama de capital, ou seja, é a forma de como você vai usar para cobrar os juros. Então, você vai identificar aí essas duas abordagens de capitalização, que eu vou chamar de contínua, capitalização contínua e capitalização descontínua. Isso aqui porque eu já estou querendo definir o que vai ser o próximo tópico, que é o juros simples, certo? Então, a capitalização contínua, ela é um processo que é feito em intervalos de tempo bastante reduzidos. A capitalização contínua. Um minuto. Beleza. Então, ela se caracteriza, né, por intervalo de tempo infinitesimal, ou seja, pequeno. Então, ela promove uma grande frequência de capitalização. Você entende a capitalização contínua como um todo fluxo monetário distribuído ao longo de um tempo, e não somente num único instante. O que seriam uns exemplos, né? Por exemplo, você pega faturamento do supermercado, formação do custo de fabricação, né, no processo de uma fábrica, né? Formação de depreciação de um equipamento, né? Você tem ali a depreciação de um valor de um carro, por exemplo. Então, esses exemplos são capitalizações que se formam continuamente e não no final de um período. Ou seja, você não está contando ali um juros ou um decréscimo em períodos. Eu vou calcular aqui o faturamento do supermercado, vou considerar ali uma coisa que é somente calculada no final de um período de um mês ou de um ano. Não, é contínuo o processo. Já a capitalização descontínua,
ela é caracterizada pelo fato de os juros serem formados ao final de cada período de capitalização. Aí esse aqui é o exemplo mais usado. Por exemplo, quando você vai contratar um empréstimo no banco, você já define ali como vai ser as regras. Os juros vai ser calculado com a taxa de tantos por cento ao ano, que você pode converter ao mês, e você vai estar sabendo ali quanto é que você está pagando ao ano. Quando você coloca um dinheiro numa conta, você coloca um dinheiro numa poupança, ele vai dizer quanto vai render ao ano ou ao mês, ali você vai já saber. Né? A caderneta de poupança, ela paga juros unicamente ao final do período a que se refere à taxa de juros. Se você colocar R$ 1.000 hoje, você põe R$ 1.000 hoje na conta da poupança, você sabe que com um mês vai ter um rendimento. Então, assim, o fluxo aí, ou seja, a capitalização de recursos, ou seja, os juros aí só vai incidir em cima desse valor após um mês. Não há um período curto aí que vai incidir em cima desse valor. Ou seja, ele considera apenas aquelas datas. Então, os rendimentos, eles ocorrem de forma descontínua, ou seja, não é continuamente como o anterior. Então, ele é somente em um único momento do prazo, ou seja, que é a taxa final do mês, e não distribuída pelo mês, por exemplo. Então, se a taxa é tanto ao mês, ao final de um mês, ele calcula aquele valor e adiciona, certo? Esse é o regime mais usado, certo? Nós vamos passar aqui para o juros simples. Mas antes eu vou só fazer aqui uma frequênciazinha para registrar logo a aula e a gente ficar com tudo ok, certo? Deixa eu abrir aqui o professor online. Consultar a turma. Deixa eu entrar no permitido aqui. Diária. Turma matemática financeira. Hoje é dia 26. Temos aqui. Nós estamos fazendo hoje, só registrar aqui. Vendo juros, porcentagem. Alunos. Alex Torres. Não, né? Vou começar a colocar a foto nesses alunos que nunca vêm. Fabrício. Também não, né? Presente, professor. Fabrício está presente. É a primeira aula? É a primeira aula que eu estou assistindo hoje. Ah, beleza. Você adicionou no coisa não, né? Eu, No, no grupo, professor? no ajuste não, né? Não. Eu já Você tinha matriculado. tá no grupo do WhatsApp, tá no grupo Tô no grupo do WhatsApp também. e do o sala de aula, né? Francisco Samuel. Já na plataforma não tô não, mas no grupo tô. Beleza. Francisco Samuel. Tá aí, né? Gabriel Teles tá aí. Jean Ítalo. Jean Ítalo. José Hernandes tá aí. José Melquisedeque. José Simão. O Júlio tá aí. Reginaldo Sandro dos Santos. Certo, beleza. Tem alguns alunos que estão lá na lista aqui no Professor Online, mas o nome ainda não aparece na frequência, viu? Pra vocês saberem. É porque ainda tá com aquele problema, que é o do chefe lá, o coordenador, dá o ok lá, né? Porque o período do reajuste acabou. Acho que ele tem que tirar essa pendência. Então, quem eu não chamei aqui é porque o nome não tá, certo? O nome até aparece na turma, assim, porque eu consulto aqui em consultar a turma, certo? Eu vou consultar aqui mais uma vez. É quando você vai consultar a turma, ele mostra o nome de todo mundo, independente da situação. Por exemplo, o Edinaldo de Oliveira está aguardando processamento. Franklin Delano, aguardando processamento. O Josivaldo Ferreira, aguardando processamento. A Maria Oliveira está colisão de horário, certo?
A Mônica Georgia está aguardando processamento. O Roniel Alves está aguardando processamento. A Gilmária está dizendo que tem disciplina pendente. Disciplina pendente. A Ticiana da Silva está aguardando processamento. E a Valéria Jacó está aguardando processamento. Né? Então, alguns aí estão aguardando processamento. Só que eu percebo que tem uns que, mesmo não estando aí, ainda não apareceram, né, na disciplina. Ou se apareceram, só deram as caras e saíram. Então, é bom as pessoas saberem que a gente vai ficar fazendo uma frequência também. Né? Nem todas as aulas, mas é bom para manter o aluno atento. Né? Porque, por exemplo, pode ter dia que eu faço uma atividadezinha aqui e dê pontos. Por exemplo, vou fazer aqui uma atividadezinha aqui para vocês responderem agora e eu vou pontuar por isso. E se você faltar, você vai perder aquela pontuação, certo? Então, assim, quem eu falei aqui que tinha algum desses problemas na matrícula, não aparece lá no campo da chamada, certo? Então, na hora que eu perguntei quem estava aí, tal, os nomes que eu não falei é porque não tem nem como você colocar a falta, né? Que ele não esteja aí, porque ele não aparece ainda para colocar chamada. Eu só consigo ver que ele pôs a matrícula. É, então, beleza. Então, já está feito aí o registro das aulas de hoje. Vamos voltar lá para a aula. Estão vendo aí, não? Juro simples. Bem, pelo que a gente já viu anteriormente, né, o juros simples, a taxa de juros incide somente sobre o valor principal. A gente já viu aqui que ele tem a ver com o regime lá de capitalização simples, naquele estilo onde você tinha um valor, por mais que passe ali 1, 2, 3 anos, mas os juros era calculado somente em cima do valor principal. Ele não calcula os juros em cima dos juros que você obtém, certo? Ele não calcula juros sobre juros, ele não ocorre o que a gente chama de juros sobre juros. Então, mesmo que você considere os juros não tenham sido pagos, por exemplo, você calculou aqui um certo valor de 10% ao ano. Aí cobrou 10% ao ano em cima dos 1.000. Passou um ano, a pessoa tinha que pagar os 1.100. Mesmo que ele não pagou os 1.100, no ano seguinte, ele só vai calcular os juros de 10% de novo em cima dos R$ 1.000, não dos 1.100. Tá certo? Porque a capitalização é simples, certo? Ou seja, a taxa só pode ser aplicada somente sobre o valor principal. É por esse motivo que essa taxa você não vai encontrar em quase nada, assim, exemplos práticos, porque ela não é um tipo de regime que se utiliza no geral, né? Nas operações assim, comerciais, né? Vamos dizer assim. Então, esse critério, quando ele é usado, né? Se ele é usado e quando ele é usado em algumas vezes, só apenas em operações de curto prazo. Você pode fazer uma operação de curto prazo de um mês, né? Às vezes você pode, vou emprestar um dinheiro aqui a você, mas eu vou emprestar desde que você me pague daqui a um mês a uma taxa de 5%. Então você não vai incorrer juros por dia, você não vai cobrar juros por dia. Ou então você diga assim, vou cobrar 10% no final de tanto tempo. Você estabelece o prazo lá e vai obter os juros simples em cima dele. Vou querer te emprestar R$ 1.000 e quero que você me devolva com 10% de acréscimo. Aí você vai passar de pagar ali daqui a um mês, dois, três, não sei, mas foi condicionado ali apenas aquela taxa, 10% em cima do capital, não sobre o tempo, certo? Agora, para o juros simples que você vai calcular, você precisa ter uma expressão, que é essa. E o J é o valor dos juros, C é o capital, o I é a taxa de juros que você usa e o N é o prazo dos juros que você vai calcular. Uma observação que eu faço, eu até esqueci de escrever, depois que eu não for corrigir isso aqui, eu vou editar e vou escrever. E eu colocar uma observação bem aqui, esqueci. A observação é que a taxa de juros nessa fórmula, ela vai entrar na forma da unidade, como é que eu chamei lá em cima? Eu batizei de
duas formas de chamar, né? Que foi percentual ou unitária. No caso da fórmula lá, você vai jogar ela sempre na taxa unitária. Ou seja, na hora de você jogar aqui na fórmula, você vai usar o I, sempre usar a taxa unitária. Quer dizer isso? Quer dizer que se tiver um prazo I lá de 9%, por exemplo, você vai ter que utilizar o 9 sobre 100, ou seja, 0,09, certo? Então, se transforma para poder jogar lá na expressão. Exemplo, tem um capital de R$ 80.000, que é aplicado a uma taxa de 2,5% ao mês, durante um período de 3 meses, ou seja, um trimestre. Então ele quer calcular o valor dos juros acumulados. A conta é bem simples. Você pega o capital, que é 80 mil, vezes a taxa I, que no caso tem que ser convertida, né? Você tem o 2,5%, então é 2,5 sobre 100. Então você vai dividir por 100, você vai passar a vírgula duas casas para lá, 0,025. Porque você passa uma, antes do 2, passa mais uma, tem um zero. Então 0,025 vezes 3. Então quando você fizer o produto dessas três aqui, dá 6.000. Certo? Ou seja, quer dizer que você pegou 80 mil, aplicou uma taxa de 2,5 ao mês, durante 3 meses. Então, foi 3 vezes de 2,5. Você tem aí, no final, um juros de 6.000 reais. Certo? Só que é o seguinte, essa fórmula aqui, ela serve também para você calcular qualquer um desses objetos que você queira encontrar. Se você está querendo calcular os juros, você coloca a expressão para o capital, a taxa e o tempo. Se você já tiver os juros, mas não tem a taxa, ou não tem o capital, ou não tem o N, é só manipular a fórmula, certo? Ó, suponha que você não tem o capital. Então, o que você faz? Manipular a fórmula. Você está multiplicando C vezes I vezes N, então passa o I e o N dividindo. Então, C vai ficar sendo J sobre I vezes N. Olha, tá faltando o meu I. Mesma coisa. Eu deixo o J lá, passo o C e o N dividindo aqui. C vezes N. Ah, eu não tenho tempo. Então, eu deixo o J lá e o C vezes I e calculo o tempo. Então, é isso. A fórmula, então, é só você fazer algebrismo com ela. Exemplo. O negociante tomou um empréstimo pagando uma taxa de juros simples de 6% ao mês durante 9 meses. Então, ao final desse período, calculou R$ 270.000. O total dos juros incorridos na operação, aliás, o que foi o total dos juros incorridos na operação, ele quer saber qual é o valor do empréstimo. Ou seja, nesse exemplo aqui, ele está dizendo que 270 mil foi os juros. Então, teve um valor aí que ele pegou e deu 270 mil só de juros, certo? Aí ele diz que a taxa de juros era 6% ao mês, mas ele falou que foram 9 meses. Então você sabe que o período N vai ser 9 meses. E 6% ao mês, no caso, 6% é 6 sobre 100, que é 0,06. Aí aqui eu vou já fazer uma observação também, que a taxa de juros e o tempo, eles têm que estar em consonância uma com a outra, ou seja, eles têm que ter a ver ao mesmo tempo. Por exemplo, se o período for em meses e a taxa de juros for em anos, tem que converter, porque você vai ter que fazer a observação, porque você está fazendo uma taxa de juros que é calculada ao ano, mas o período que você está calculando ali é de 2, 3 meses só. Então você tem que pegar aquele valor do ano e dividir por 12, porque aí você vai saber o valor referente a um mês, tá certo? Então tem que ter esse aqui. Nesse exemplo aqui não precisei porque os dois já estão ao mês. A taxa de juros já é ao mês e o período que eu pedi também é de meses. Não tem problema. Então é só jogar na expressão. O que está faltando para mim? Ele quer saber qual foi o valor que ele pegou lá no começo. Ou seja, qual foi o capital. Então é os 270 mil sobre I,
que é o 0,06, vezes 9. Então, 270 mil vezes, ela é sobre 0,54, que é o 9 vezes 0,6. Então, 0,54. Quando você dividir o 270 mil por 0,54, dá 500 mil. Ou seja, quer dizer que ele pegou 500 mil, pagou uma taxa de 6% ao mês, durante 9 meses. Então, quer dizer que no final ele pagou só de juros 270 mil reais. Perceba que uma taxa de juros alta. Isso aqui é essencial para você fazer negócios. Né? Você vai fazer contas, né? Negócio de empréstimo, né? De dívidas. É essencial que você negocie o quê? Uma taxa menor de juros. Certo? Então, se você vai pegar um empréstimo no banco e eles dizem que tem uma taxa de não sei quantos lá por cento ao mês, no caso é 6% ao mês, você vai ver que 6% ao mês é um mês. Em um ano, o total de juros vai ser enorme. Então a taxa vai estar muito alta, significa que você vai pagar muitos juros. Então, em 9 meses, ele já pagou aí o equivalente a mais da metade do valor que ele pegou de empréstimo. Ou seja, então, quer dizer que é uma taxa exorbitante. Não é isso? E por outro lado, em relação a descontos, que assim, nós estamos fazendo esse capítulo, que é juros simples e juros compostos, mas a gente vai ver um capítulo só sobre descontos, certo? No caso dos juros, você vai ver juros simples, juros composto, e vamos ver algumas coisas a mais que tem a ver com isso. Tem ainda a ver com taxa de juros, tanto em relação ao simples quanto ao composto, certo? No que eu vou falar na aula de hoje, eu vou deixar só até a parte do simples. Eu já digitei umas coisas no composto, eu coloquei aqui para não gerar aqui no OpenLeaf. Deixa eu voltar aqui até onde eu digitei, deixa eu ver. Digitei o começo aqui. Deixa eu ver em que parte do livro aqui vale, deixa eu ver. Porque assim, tem que mesclar um livro aqui com outro plano. E na parte de juros simples ainda falta tem que falar de montante, capital, a taxa. Que assim, eu quero fazer duas aulas só com juros simples. Então, assim, por isso que eu não coloquei nada aqui na parte de juros composto. Porque a minha ideia é que a gente ainda vai adicionar coisas aqui. Eu dei só dois exemplos, eu acho que vou colocar mais um exemplo. Vou falar ainda do montante, capital. Vou falar também ainda da taxa proporcional, taxa equivalente, os juros exatos e o juros comercial. Esse juros exato e comercial é isso que eu acabei de falar, né? Que é essa questão de você levar a taxa de juros de acordo com o período que você está considerando. Se você vai transformar uma taxa que é ao ano ao mês, se vai transformar um ao mês para calcular ao dia e assim sucessivamente, certo? Vamos ver equivalências financeiras e aí eu vou passar alguns exercícios para vocês treinarem. Aí a gente entra em juros compostos, que já é maior. E assim, a parte de juros compostos já vai render mais coisas. Que o regime de capitalização onde se usa o juros simples é fácil, então não tem muito o que fazer, certo? Eu só vou destacar aqui uma coisa. Eu vou abrir aqui uma lousa para eu destacar aqui uma coisa, certo? Que a gente comentou hoje, mas que merece um destaque maior. Só um minuto. Eu vou colocar aqui na parte que eu mostrei aquele gráfico, que era para comparar a capitalização composta, que é exponencial, capitalização simples. Queria destacar um pouquinho isso. Deixa eu parar aqui a apresentação para mudar de tela, tá bom? Estou vendo aí a tela da lousa, né? Olha aí.
Estão vendo a tela da lousa, né? Aham, sim. Beleza. Então, eu queria destacar a questão gráfica, né? Porque no capítulo anterior eu falei de PA e falei de PG. Aí eu falei aí que eles têm a ver, né? Naquele exemplo, eu vou voltar àquele exemplo. Aquele exemplo dos R$ 1.000, que a gente tinha R$ 1.000 lá no começo. Aí no primeiro ano era 1.100, né? Os juros, né? 1.100. No segundo ano, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, certo? Então, ops, Ave Maria, queria fazer uma reta aqui, ó. Desastre. Pegar uma régua, acho que eu consigo criar um desenho um pouco melhor. Ops, eu desenhei a régua no lugar. É ruim desenhar nessa luz. Você perde um pouquinho da noção do desenho. Utilizar a régua que ele tem aí. Tem uma régua aqui, mas eu não sei usar, não. Assim, tem uma régua aí, mas eu nunca usei essa desse. Eu sei do outro aplicativo, mas eu nunca uso o outro porque é no outro computador. Aí eu tô preferindo dar aula com esse aqui. Vai dar certo. Poxa, Jesus. Pronto, já foi um. Vamos supor que tá reto, né? Ave Maria, sou. Não. Vamos supor que é isso mesmo. Então vamos colocar aqui como se fosse assim, ó. 1 ano, 2, 3, 4, 5. Aí no primeiro ano ele já tinha a dívida lá de 1.000. Foi o primeiro que ele pegou. Aí no segundo ano, claro, o desenho não vai ser proporcional não, viu? É só pra gente ter uma noção. Aí no segundo ano, os 1.100. No terceiro, 1.200. Eu acho que era o contrário. No primeiro ano, ele começava com 1.100 aqui, né? 1.400. Opa, era 1.300. É que após um ano é que ele tem um juro, né? Já tem, é considerado. E aqui é 1.500. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Que era 1.100, 1.200, 1.300, 1.400. Só quero destacar o seguinte, que a gente viu lá na aula da progressão aritmética, que os pontos eram colineares, estavam numa reta, se somente se aqueles termos lá da PA, né, era o 1, A1, 2, A2, forem colineares, eles formariam uma PA. Então, assim, a progressão aritmética aqui, que é bem simples, no caso, é só soma mesmo. Porque qualquer dois termos que você pegar aqui consecutivos, né, o AN mais um menos o AN, vai dar sempre a razão. Então, veja que, independente aqui do que vai considerar, quando você subtrair um número com o seu antecessor, ele vai dar sempre o 100, que é a razão. Aí o destaque é que no outro exemplo, né, a gente tinha os 1.000, os 1.100, aí no outro já era 10%, era 1.110, daria 1.210, né? Aí 121, o outro daria 1.331, é isso? E o outro era 1.400 e quantos? Deixa eu só lembrar aqui. 1.331, 1.464, não, é 1.100, 1.210, 1.331, 1.464 e 1.600.
e 10,51. Lembrar que 10% era a taxa, que nesse caso da PA equivale a R$ 100. Na PG, o que você vai fazer? Similar. Só que na PG, o que é que acontece? O AN mais 1, ele é o AN vezes a razão. Certo? Então, veja só. Se você pegar esse aqui, o 1110, aliás, 1100, ele é os 1000 vezes... Oh, desculpa. Tá errado isso daqui. Deixa eu só explicar com o número, depois eu escrevo a expressão. Só você entender que se você calcular... vamos fazer assim para ficar mais fácil. Se você calcular o produto aqui, né? Você sabe que o produto pela taxa, que no caso era 10%, em cima do cada um anterior, né? Os 10% aqui equivale a você multiplicar. No caso, os 10% do 1000 vai dar 100. Então aqui vai dar 1100. Para esse daqui, você vai fazer o quê? Vai multiplicar os 1110 vezes 10%, que vai dar o 111, né? 1100. Opa, desculpa, é 1100. Eu escrevi 1100 e coloquei 1110, não tem nada a ver. Tô fazendo besteira, Ave Maria. Peraí, viu? Deixa eu escrever num canto que fique mais limpo. Os 10% do 1000, que é os 100. Aí o total ficava 1100. Aí você vai calcular os 10% agora de 1100. Quando você calcular, aí dá 110, é isso que eu quis dizer. Então agora você já tem 1110, 1100 com 110, tá? 1210 que está aqui, certo? Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que você fazendo o produto, né, de cada um aqui pela razão que é de 10%, você vai obtendo os valores equivalentes aos seus termos que formam a progressão geométrica. Então assim, o que vai fazer com que a gente distingua em relação às progressões é isso. É a forma com que você aplica a sua taxa percentual. Se ele é linear ou se ele é exponencial. Aí quando é linear, é porque o seu regime é de capitalização simples, você está aplicando uma taxa de juros simples. Então, o crescimento é linear, constante ali, entre dois termos quaisquer. Quando ele é composto, né, o regime de capitalização composto, ele vai fazendo o produto. Para cada termo que você vai colocando à frente. Então significa que você está fazendo opa, olha aqui de novo a reta. É porque eu escrevo com uma lousa assim inclinada. Aí quando eu vou fazer o desenho, a lousa não está na posição que é a correta de estar, assim, para quem vai desenhar. Aí. Então, se você considerar que no primeiro ano, no fim do primeiro ano, os 1100, vai fazer um ponto aqui. No fim do segundo ano, ó, esse aqui é linear, ele estaria lá no 1200. Esse já não vai estar no 1200. Se a gente fizer aqui o pontilhado, suponha que é esse gráfico aqui. Então, era para dar aqui no 1200, certo? Aí, suponha que ele vai dar aqui em cima. Vou só apagar esse pontilhado que eu fiz, para não confundir. Esse pontilhado é o gráfico anterior. Aí, nesse regime aqui, o 2 vai estar, ele vai estar associado um pouquinho acima, no 1210. Aí no 3 vai estar no 1331. Aqui ele estaria no 1300. Então vai dar 1331, já está 31 acima. E assim vai. O que eu quero dizer é o seguinte, que a tendência é que no longo prazo, né, se você for afastando isso aqui,
esse daqui vai ficar cada vez mais distante, você vai crescer mais infinitamente. Então, se você estiver calculando aqui lá, no caso aí eu fiz 10% ao ano e olhei no final dos 5 primeiros anos. Se você fizer lá no final dos 30 anos, suponha que você faz isso no final de 30 anos, aí você vai perceber uma diferença maior, né? Porque se você comparar esse aqui, ó, deu 1.500, deu 1.610 e 50. Deu uma diferença de 110, 51. Nessa última aqui, né? Quando você chegou no 1.610. Se você fizer isso para 30 anos, a tendência é que essa diferença vai aumentar, óbvio. Né? Então, assim, graficamente, quando vocês aprendem lá no cálculo, o que está por detrás disso é porque você sabe que vou limpar aqui essa. Que você sabe, aqui por detrás, aqui a função exponencial e a função linear, aqui assim, vou colocar essa. Essa daqui vai crescer em relação a essa, ou seja, ela vai ter um gráfico acima. Aqui a reta, aqui uma exponencial, ela vai estar sempre acima, certo? Então aqui, esse caso aqui é AX, não é essa daqui não, certo? Seria AX. E essa aqui é exponencial, então ela vai ter um gráfico aí acima. Então, o regime de capitalização simples associado ao linear, então é o caso no juros simples, e esse daqui para o composto, que é o regime de capitalização composta, que é a segunda tabela, certo? Então, assim, as progressões, elas ainda vão entrar em outros casos, não só aí. Assim, não é só, eu falei que naquela sessão que a gente revisou, algumas coisas básicas lá do ensino médio e fundamental, vão estar sempre aparecendo. Vocês percebem que na aula de hoje a gente já usou, por exemplo, a questão das razões, né? Quando você está falando da própria porcentagem, seja um número sobre 100, você está falando de uma razão, falando de uma razão de algo sobre o todo. Então, uma fração ali, de um número menor sobre o total. Então, aquela porcentagem, né, que a gente representa com o símbolo de porcento, ele equivale a uma parte entre 0 e 1, porque ele não é o todo, certo? Então, vai estar sempre na taxa unitária como um número do tipo 0, alguma coisa. E as progressões ainda vão entrar em capítulos mais adiante, como, por exemplo, quando a gente falar no capítulo sobre amortizações. Aí eu vou tentar fazer com que a gente utilize isso, por exemplo, na prática, desenhando, fazendo uma tabela no Excel, porque aí o Excel ele entende isso. Se você jogar um termo lá numa célula do Excel e fizer aqueles comandos que você só puxa, dependendo do que você está calculando, ele entende que aquilo é uma progressão aritmética ali, que ele está fazendo um cálculo linear, ou então, se você coloca os primeiros comandos de uma coisa que segue o regime de capitalização composta, ele vai entender a conta como uma progressão geométrica. Aí vamos tentar ver isso um pouco também na prática. Por que eu estou falando disso? Porque é importante a gente ver que aquele livro que eu falei, né, eu mostrei para vocês, que é um dos que eu estou seguindo, esse aqui, que é do INPA, que é Progressões e Matemática Financeira. Ele destaca bastante isso, né? O fato de que em muitas dessas contas da matemática financeira, essas operações aí, ele vai fazer utilização de contas onde ele destaca assim, o papel das progressões nessas contas, tanto aritmética quanto geométrica, certo? Aí assim, eu acho que por hoje eu vou parar aí, porque eu quero fazer 2 aulas para juros simples e para composto, acho que talvez mais. É um capítulo maior, tá certo? Aí a gente na próxima aula continua daqui do onde eu parei, deixa eu só voltar. Deixa eu ver aqui, não sei que eu parei. Eu parei aqui nos exemplos.
Vamos ver aqui. Eu parei nos exemplos de juros simples, na manipulação ali da fórmula. Aí na próxima aula a gente vai ver a definição do que é montante, certo? Que é o montante e algumas coisas relacionadas a isso, certo? Beleza. Tá certo. Bem, pois é isso. Deixa eu encerrar a gravação aqui antes de encerrar a aula, tá bom? Valeu, José.